Bem, meus amigos, essa aula de hoje é a parte que inicia, a parte que introduz o assunto análise combinatória. Dentro da matemática, análise combinatória seria uma técnica de contagem. Você pode fazê-la de várias maneiras distintas, existem uma série de informações que a gente vai, ao longo das nossas aulas, passar para você. Você vai conhecer o princípio fundamental de contagem, você vai conhecer o anagrama, você vai conhecer o arranjo, a combinação, enfim. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sei contar. Na verdade, as pessoas queriam citar que sabem numerar. Contar é diferente de numerar. Numerar é você falar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contar é você verificar possibilidades. E para que a gente possa começar a falar sobre este assunto, o primeiro aspecto que eu vou apresentar para vocês é o princípio fundamental de contagem. O que seria o princípio fundamental de contagem? O princípio fundamental de contagem, ou simplesmente PFC, seria aquilo que nos permite verificar possibilidades ou condições de algo acontecer. Porque a gente tem, por exemplo, em situações diversas, uma série de contextos que a gente poderia dar como exemplos. Veja assim, eu vou imaginar que a cidade A, a cidade B e a cidade C. Para viajar da cidade A para a cidade B, nós temos duas rotas. Para viajar da cidade B para a cidade C, nós temos 3 rodovias, 3 caminhos. Então, eu poderia lhe perguntar, isso faz parte do princípio fundamental de contagem, de quantas maneiras distintas, ou seja, quantas maneiras diferentes podemos sair de A para C. Bom, como é que eu poderia fazer isso? Quantos caminhos diferentes eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma série de caminhos. Dentre eles, eu posso citar aqui, para efeito de apresentação de conteúdo, eu vou mostrá-los. Obviamente, quando você for efetuar resoluções, não há necessidade disso, tá? A primeira maneira aqui, poderia fazer a estrada 1, eu poderia fazer 1, 2, eu poderia fazer a estrada 1, 3. Depois eu poderia ir de A para B, de 2 por 1, ó, indo 2, 1, fazer o trecho 2, 2 ou fazer o trecho 2, 3. Quantas formas diferentes? 6 maneiras diferentes. Obviamente, não há necessidade de você escrever todas as possibilidades. Você simplesmente precisaria fazer o seguinte: A, B, C. De A para B, você tem quantas opções de caminho? 2. De B para C, você tem quantas opções? Tem 3. O que você faria? 2 vezes 3, 6. Isso aqui é princípio fundamental de contagem. Ah, entendi. Dá outro exemplo aí, Vans. Claro. Vamos imaginar aqui, ó. A aluna Bárbara possui 5 calças jeans e possui 10 blusas. De quantas maneiras diferentes a Bárbara pode se vestir? Bom, quando a Bárbara vai se vestir com 5 calças e 10 blusas, ela tem uma quantidade diferente de possibilidades de se arrumar. Por quê? Porque para cada calça que ela possui, ela pode combinar 10 blusas diferentes. Não, Vanks, mas eu tenho uma calça amarela com a blusa vermelha. Se eu sair desse jeito, vão jogar pedra em mim. Eu não estou perguntando se está de acordo com a moda, se está bonita. Eu estou falando quantas possibilidades. Então, o que você poderia fazer aqui? Você tem 5 calças vezes 10 blusas. A Bárbara tem 50 maneiras diferentes de se apresentar em público. 50 roupas distintas. Então, eu tenho 4 calças e 5 blusas. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? 4 vezes 5, 20. É assim que você tem que fazer. Isso chama-se princípio fundamental de contagem.
Existe uma série de situações que eu vou apresentar aqui para você, uma série de situações que a gente vai poder utilizar como referência, como exemplos, e que eu vou te apresentar ao longo da nossa aula. Bom, próximo passo que eu vou trazer para você aqui, raciocine aqui comigo, eu vou colocar aqui um outro exemplo, quando a gente está diante de situações onde os princípios de contagem podem se apresentar de maneiras diferentes. Como assim, Vanks? Nós temos o princípio aditivo e nós temos o princípio multiplicativo. O nome já ajuda muito, né? Quando você usa a palavra aditivo, você lembra em quê? Você lembra de soma. Quando você fala em multiplicativo, você lembra de quê? De produto. Então eu vou colocar aqui uma situação que você pode utilizar como exemplo e você entender exatamente o que eu quero que você entenda. Vamos imaginar aqui. O Pedro, um aluno exemplar, ele possui 10 livros de matemática, ele possui 5 livros de física e possui 2 livros de química. Tá? Então, vamos pensar aqui. Essa aqui é a situação original. Aí eu perguntasse para você o seguinte, o Pedro deseja dar um livro de presente. Para Ana. Quantas são as possibilidades do Pedro? O Pedro tem 10 livros de matemática, 5 de física e 2 de química. Quantas maneiras diferentes o Pedro poderia dar esse presente? Ele tem a escolher 10 de matemática, 5 de física e 2 de química. Então ele poderia fazer isso 17 maneiras diferentes. O que é que eu fiz aqui? Vanks, você fez uma soma. Então, meus amigos, você acabou de aprender o princípio aditivo. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que o Pedro deseja fazer uma coisa diferente. O Pedro deseja ofertar, ele vai doar um livro de cada matéria. Um de matemática, um de física e um de química. De quantas maneiras diferentes o Pedro vai dar esse presente para a Ana? De quantas maneiras diferentes? Raciocine comigo. Agora, você não tem mais que dar um livro, você vai dar 3 livros. Você vai dar um livro de matemática, você vai presentear com um de física e um de química. Matemática, física, química. Quantas opções de livros de matemática você possui? 10. Então você pode escolher qualquer um dos 10. Vezes, quantos de física você possui? 5. Vezes, quantos de química você possui? 2. Vanks, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 2, 100. 100 maneiras. Aí você pergunta para mim, Vanks, ele vai dar 10 livros de física, 10 de física, 10 de matemática, 5 de física e 2 de química? Não. Este 10 aqui, meus queridos, indica as possibilidades, as escolhas que o Pedro tem. Ele pode escolher qualquer um dos 10. Aqui, este 5, as 5 escolhas que ele pode fazer. Este 2, as 2 escolhas que ele pode fazer quando ele estiver escolhendo o livro de química. Então, esse princípio aqui é o princípio multiplicativo. Então, eu te apresentei o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Em alguns exercícios, como o primeiro, você faz através de soma, no segundo, você faz através de multiplicações. Bem, esse é um aspecto importante para eu poder trabalhar, sem dúvida, mas ele exige outras coisas de nós, dentre elas, aprender a trabalhar com isso aqui, fatorial. Vamos ver o que é fatorial.
Fatorial, meus amigos, nada mais é do que você fazer um produto em ordem decrescente de números inteiros até chegar na unidade. Ó, n fatorial. O símbolo de fatorial é um ponto de exclamação. N, n-1, n-2, n-3, até onde, Vanks? Até chegar no número 1. Dá para você conseguir colocar alguns exemplos para eu entender? Claro. Ó, 5 fatorial, 6 fatorial, 4 fatorial. Perceba que eu trabalho com números inteiros. Números inteiros, são números naturais, inclusive. Não vou trabalhar com negativos aqui. Como é que eu faria isso aqui? Primeiro, como é que a gente lê isso? 5 fatorial. Como é que eu faço? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Como é que eu faço 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120 vezes 6 vai dar 720. 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai me dar 24. Vanks, é muito legal trabalhar com esse assunto de análise combinatória. Eu também acho. Existem situações de fatorial que você tem que usar um pouco mais de percepção. Como assim? Olha esses exemplos que eu vou colocar aqui. 100 fatorial dividido por 98 fatorial. 35 fatorial dividido por 33 fatorial. Colocar algumas letras aqui. X fatorial dividido por x menos 2 fatorial. Zero fatorial. 1 fatorial. Bem, o que é que eu quero que você perceba nessas situações? O aluno já sabe, que é o seu caso, que fatorial é você pegar o número e multiplicar até a unidade, certo? Agora eu te pergunto, 100 fatorial, tu vai escrever o 100 até o número 1, 100, 99, 98, 97, até no número 1, que tamanho que vai ficar essa conta? Não há necessidade de fazer isso. Quando você tiver uma expressão matemática que permita a simplificação, que é o caso aqui do 100 fatorial dividido por 98 fatorial, você pega o maior dos termos e vai desenvolvê-lo até chegar no outro. Assim, ó, 100 vezes 99 vezes 98 fatorial, e você para. Por que eu parei? Lá embaixo não tem 98 fatorial? O que você vai poder fazer? Você vai cancelar, meu querido. 100 vezes 99 dá 9.900. Olha que legal. Ah, entendi, Vanks. A gente pega, desenvolve até o outro. Isso. Ali, ó. 35 fatorial com 33 fatorial. Como é que você vai fazer? 35 vezes 34 vezes 33 fatorial. Você para. O que você vai fazer aqui? Cancela 33 com 33. 35 fatorial vezes 34 fatorial vai dar quanto? 35 vezes 34, 1.190. Pronto. Eu coloquei mais 3 exemplos aqui, que são diferentes dos anteriores, porque até então eu só trabalhei com valores numéricos. Agora aparecem letras. Como é que eu faço? X fatorial. X fatorial, quem vem depois do x fatorial, x menos 1. Depois, x menos 2, x menos 3. Olha a definição, ó. Você vai diminuindo 1. Então, o que você vai fazer aqui? Quem é o maior? O maior é o x fatorial. Aí você faz assim, ó, x vezes, coloca parênteses. X menos 1 vezes x menos 2 fatorial, pare. Por que parar? Porque lá embaixo você tem um x menos 2 fatorial. Você só coloca o símbolo de fatorial no último, não é colocar em todo mundo, não. Aí você cancela, porque é uma multiplicação, ó. O que é que sobrou para você? Sua resposta seria x, que multiplica x menos 1. E aqui eu coloquei a título de observação 2 valores que são muito comuns de encontrar nas resoluções e que você tem que saber quanto que vale. 0 fatorial é 0, fatorial ou 1. Qual é o que você acha? 1 fatorial é o 1. E aqui em cima, a perguntinha. 0 fatorial você vai ter que colocar 1, tá, pessoal? Cuidado. 0 fatorial não é 0. 0 fatorial vale 1.
Então, quando aparecer 0 fatorial ou 1 fatorial em qualquer exercício, você coloque 1 na sua resposta. Vanx, você poderia fazer mais alguns exemplos, porque a gente ficaria mais craque ainda. Eu vou colocar mais algumas situações para que você possa praticar e não sinta dificuldade na hora de resolver. Vamos acrescentar aqui alguns. É muito importante que você crie o hábito de fazer os cálculos, né? Crie o hábito de você procurar montar sem pressa, sem correria. Deve estar percebendo que a gente está colocando algumas estruturas com termos maiores, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Não se preocupe não, que dá tudo certo. Vejamos os exemplos que eu acabei de colocar aqui para você. Faça junto comigo. Primeiro exemplo que tem ali, 8 fatorial sobre 4 fatorial. Você vai desenvolver o maior, certo? Então você faz 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial e você para aqui. Para cancelar o 4 fatorial com 4 fatorial. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8, 1680. Pronto. Vanx, quando tiver aparecendo 2 termos no denominador, não tem problema. Você vai resolver o maior, você vai ter que desenvolvê-lo. Até onde? Você desenvolve até o primeiro que você encontrar. Quando você começa a desenvolver o 7, vai ficar assim, ó. 7, 6, 5, 4 fatorial, você para. Sabe por quê? Porque você já encontrou o 4 bem aqui. Quanto que é o 0 fatorial? 1 vezes 4 fatorial, você vai cancelar, ó. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. Pronto. 120 fatorial dividido por 119 fatorial. Meu Deus, que conta grande. Não é. 120 vezes 119 fatorial, você vai parar. Você vai cancelar com o 119 aqui de baixo. Sobra o que para você? Somente 120. Apaixonante esse assunto, Vanx. Eu também gosto. Aqui vai ficar como? 24 vezes 23 vezes 22. Você ainda vai aqui adiante? Vai. Até onde? Até o 21. 21 fatorial vezes 2 fatorial, você desenvolver, é 2 vezes 1. Bom, eu vou cancelar aqui. E vou fazer quem? Eu vou dividir, eu vou multiplicar aqui 24 vezes 23 vezes 22. Isso aqui vai me dar 12.144. 12.144. Quando você dividir por 2, vai dar 622. Deixa eu só conferir essa conta está certinha. 12.144, certo? 6.072, né? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. E aí, lá no finalzinho, a gente tem n menos 4 fatorial sobre n menos 1. Quem é o maior? O maior é o n menos 1, meu sabe? Cuidado. Esse n menos 4 você não vai fazer nada agora, não. Você deixa ele aqui. Você vai desenvolver embaixo. Ó. Como é que vai ficar aqui? N menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 vezes n menos 4 fatorial. Você vai cancelar aqui e aqui. O que é que restou para você? Não esqueça que quando a gente faz a simplificação, o 1 não some, fica a unidade. A resposta é 1 sobre n menos 1, n menos 2, n menos 3. Essa seria a nossa resposta, ok? Vamos lá. Dentro dessas estruturas que se apresentam, os princípios de contagem, a gente começa trabalhando com isso, mas você tem que se adequar também, que você vai encontrar situações problema. Como assim situações? Veja, vamos imaginar que você vai no banco.
Olha só, o número de senhas com 4 algarismos que podemos formar. E vou colocar 2 situações aqui para você. A letra A, com repetições, e a letra B, sem repetições. E vou fazer uma questão de número 2, que é muito parecida com essa. O número... Quantos números existem com 4 algarismos? Quantos números existem com 4 algarismos? E vou colocar também subdivisão, com repetição e sem. Bem, vamos pensar? Você foi lá no banco e o caixa disse assim, ó, você tem que criar uma senha para sua conta, escolha 4 algarismos. E aí? Quando a gente vai fazer uma senha, tudo aqui é princípio multiplicativo. Ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer com a cor branca que fica mais destacada. Ó. Vanx, o que são esses espaços que você colocou? Esses espaços, amigos, são as possibilidades. Quantos algarismos nós temos? Nós temos do 0 ao 9. Quantos algarismos existem? 10. Não esqueça do 0. Bom, então eu vou formar uma senha. Primeiro dígito que você vai escolher, quantas possibilidades você tem? 10. Você pode escolher qualquer um do 0 ao 9. Pode repetir? Pode. Você pode colocar a senha repetindo o algarismo. Então você tem quantas possibilidades para a segunda posição? Também 10. Para a terceira, pode escolher qualquer um, 10. Para a quarta, 10. Observe, isso aqui não é um número em cima do outro, não. Isso aqui são possibilidades. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, você vai ter quantas senhas possíveis? Você pode formar 10 mil senhas. E sem repetições, vamos lá. 1, 2, 3, 4 possibilidades, né? Você vai escolher. Para a primeira posição da sua senha, você tem quantas opções? 10. Cuidado, olha para cá, olha a palavra aqui, ó, 100. Você não pode repetir mais. Como assim? O algarismo que você utilizou na primeira posição não pode aparecer mais na segunda. Então você não tem mais 10 possibilidades. Restaram quantos para você? 9. O número que você colocou aqui não pode aparecer aqui. Você já usou 2, sobraram quantos para a terceira posição? 8. Você já usou 3, sobraram quantos? 7. Observe que isso aqui vira um fatorial, ó. 10, 9, 8, 7. Quanto é que vai dar isso, Max? 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 5 dá 5.040. Então, quando eu for formar senhas, sem repetições, eu vou ter que diminuir. Em cada tema eu tenho que diminuir um elemento. Olha a segunda pergunta. A segunda pergunta diz, quantos números existem com 4 algarismos, com repetições e sem? Com repetições, pode colocar qualquer um, pode. Quantos algarismos você tem? Você tem 10 algarismos, do 0 ao 9. 10, 10, 10, 10. Opa, Vanx, vai ser a mesma coisa. Cuidado, cuidado, cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Que número é esse, amigos? 0,75 é 75. O 0 à esquerda não vai acrescentar nada, ou seja, aqui na primeira posição não pode entrar quem? O 0. O 0 não serve. O 0 serve para montar senha na primeira posição, mas para montar números, o 0 à esquerda não serve. Então, em vez de 10 possibilidades, aqui eu teria quantas? 9. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000, vezes 9, 9.000. Olha, você viu que interessante?
O 0 na formação de senhas pode entrar em qualquer posição. O 0 na formação de números não pode entrar em qualquer posição. E aí eu pedi também, o 0 não entra lá na posição inicial, sem repetições. Então eu vou fazer bem aqui sem repetições. Vou puxar outra cor aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Sem repetições, ó. 10, 9, 8, 7. Por que você foi diminuindo? Porque não pode repetir. E ainda tem mais uma situação. Quem não pode entrar aqui? O 0, Vanks, não pode entrar. Aí o que você faz? Você risca esse 10 e no lugar dele coloca 9. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vai ficar com 9 vezes 9. Quem mais? 8. Quem mais? 7. Vai dar 4.536. Ah, entendi. Você foi pegar os elementos, colocou todo mundo com as restrições de não repetir, certo? E depois, o que é que você fez? Eu tirei o 0 da primeira posição. Muito bonito esse assunto, você vai amar de paixão. Vamos para o próximo. Próxima situação que eu vou colocar aqui para você. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Número de placas de automóveis. As placas de automóveis, elas tiveram variação, mas eu vou usar aqui com 3 letras e 4 algarismos. Estou definindo aqui para você, porque as placas novas já estão modificadas, já não é mais desse jeito. Que podemos formar com vogais. Ó, eu estou colocando o universo aqui para você trabalhar. E algarismos pares. E vou colocar 2 situações. A. Sem repetir letras e algarismos. Você viu que tem uma diferença grande na resolução, né? E a letra B, com repetições de letras e algarismos. Bom, eu vou apresentar para você aqui a seguinte situação. Você tem que procurar qual é o universo que você vai trabalhar. Bom, qual é o universo que você tem aqui? Vogais. A, E, I, O, U. Então você vai trabalhar só com essas. Algarismos pares. 0, 2, 4, 6, 8. Então, quantas possibilidades você tem aqui? 5. Quantos você tem aqui? 5. Pronto, é assim que você vai trabalhar. Qual é a formação da placa? 3 letras, aí você coloca assim, ó. L, L, L. 4 algarismos. A, 1, 2, 3, 4. A e A. Tudo bem? 3 letras, sem repetir. A primeira possibilidade, você pode escolher qualquer uma. 5. Já na segunda, você não pode repetir. 4. Na terceira, 3. Pronto. Fiz as letras. Vamos para os algarismos. Quantos? Quantas possibilidades você tem aqui? Você pode escolher qualquer um. 5. O próximo, apenas 4. O próximo, 3. O próximo, 2. Perceba. Você está diminuindo. Por que você está diminuindo? Porque você não pode repetir. Vamos fazer essa conta? 5, 20, 60, 300, 1.200, 3.600, 7.200. Você pode formar 7.200 placas nesta condição. Tá bom? Vamos para a próxima. Com repetições de letras e algarismos. Eu vou fazer de novo o mesmo esqueminha, com as 3 letras e os 4 algarismos. Ó, letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Quais são as possibilidades? Quantas letras você tem? 5. Quantos algarismos? Também 5. Pode repetir. Então vai ficar como? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Eu vou responder isso aqui na forma de potência. 5, quantas vezes? 8. 5 elevado a 8. Portanto, é dessa forma que a gente trabalha análise combinatória, iniciando o que a gente tem que saber,
através do princípio fundamental de contagem. São inúmeras situações que a gente vai ter oportunidade de estudar ao longo das nossas aulas.